Tenda su di voi come un abbraccio consolante la benedizione di Dio. Olá, eu sou Rafael Vitor, seminarista da comunidade Canção Nova, estudante de teologia. Estou aqui com o padre Luiz Gustavo, pároco da Nossa Senhora Aparecida, também professor nosso da faculdade, estudante, especialista em Papa Francisco. Nós queremos nesse bloco apontar caminhos para você que está em casa poder também não parar só naquilo que nós estamos apresentando como Canção Nova, pelos estudos do padre, mas também dar indicativos. Então hoje, vamos dizer que eu estou acompanhando aqui, padre, esse programa especial dos 10 anos do Papa Francisco. Por onde eu devo começar para conhecer um pouco mais sobre o Papa? Minha sugestão com relação ao Papa Francisco é começarmos pelo Evangelii Gaudium, que no outro bloco nós já exploramos um pouco. Minha sugestão de começarmos por este documento, porque ele está situado bem no início do pontificado, lá em 2013. Quando a gente toma contato com esse documento, 10 anos depois, a gente consegue enxergar vários pontos como tendo sido executados. O Papa Francisco idealizava muita coisa e mostrou que, na realidade, é possível fazer valer. Então, esse documento como ponto de partida para nós é excelente. Padre, mas como é que eu posso ter contato com esse documento? Onde encontrá-lo? No site do Vaticano é uma primeira opção. Se você gosta de ler no seu notebook, no seu celular, você consegue ter esse acesso fácil ao documento, mas você encontra também publicado por editoras católicas. Então você pode ter em mãos, seja no seu celular, seja impresso. Agora, imaginemos que, padre, o documento me parece muito desafiador. Existe um comentário do bispo emérito da Diocese de Lorena, Dom Benedito Beni dos Santos, publicado pela editora Paulus, que é um livreto onde a gente encontra um comentário a Evangelii Gaudium. E ali a gente vai ter então acesso de maneira bem direta àquilo que são os pontos mais importantes, capítulo por capítulo, de modo que a gente possa dizer assim, bom, já sei por onde vai o Papa Francisco no que diz respeito a Evangelii Gaudium. Então fica aí uma recomendação de documento e fica aí também um comentário ao documento. Uma outra sugestão que eu acho importante e interessante são as catequeses que o Papa Francisco faz às quartas-feiras. Isto já está aí numa tradição dos papas, toda quarta-feira realizar uma catequese. O mesmo em relação às catequeses. Nós podemos encontrar no site do Vaticano ou podemos encontrar numa edição da Paulus, em 3 tomos, todo este material. É interessante estudarmos as catequeses, porque ali de maneira sistemática o Papa trata de alguns temas, como por exemplo, igreja, família, o tema da misericórdia, entre outros. E por fim, dentro dessas indicações, a título de curiosidade, sugiro para vocês livros entrevistas. Estes livros entrevistas são interessantes porque eles dão um algo a mais do que seja o pensamento do Papa Francisco. Então, especificamente, para a gente ficar bem situado, tem um livro que se chama assim, Igreja da Misericórdia, Minha Visão sobre a Igreja. Nesse livro entrevista, o Papa Francisco trata de vários temas e ali a gente pode então ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento a respeito daquilo que pensa o Santo Padre. A respeito mais assim da questão de espiritualidade, eu lembro que eu li o livro do Papa, O Nome de Deus é Misericórdia, achei muito bonito, vi que ali tem muita espiritualidade. Além desse livro, ou talvez seja esse o livro, qual o livro de espiritualidade mesmo assim, que o senhor poderia indicar para o pessoal de casa para desenvolver mais, pensar um pouco mais essa espiritualidade do Papa? O Papa Francisco, ele não faz um tratado específico sobre espiritualidade
dentro daquilo que é o seu magistério, mas ele tem um documento que se chama A Alegria do Anúncio com relação às bem-aventuranças. Esse documento, Gaudet et Exultate, que trata das bem-aventuranças, apresenta muito bem para nós o que seja uma espiritualidade para os nossos tempos. Repito, não é um tratado, o Papa não tem essa preocupação, mas ele mostra como é que, encarnando as bem-aventuranças, nós podemos viver a espiritualidade hoje. Então é um ponto de partida aí para a gente entender o que seja espiritualidade para o Papa Francisco. Sinteticamente, viver as bem-aventuranças. Mas além desse livro, deste documento, aliás, do Papa Francisco, nós podemos encontrar livros que tratam de questões onde o Papa Francisco desenvolve alguma de suas ideias. Por exemplo, o livro já citado pelo Rafael sobre a misericórdia, mas nós encontramos livros, por exemplo, sobre felicidade a partir do Papa Francisco. Nós encontramos livros como, por exemplo, a vivência da espiritualidade em família. E aí nós temos dentro destes livros, muitas vezes, recortes daquilo que é o pensamento magisterial. Então, por exemplo, o Papa Francisco tem sistematicamente a apresentação da sua visão sobre a Igreja no seu documento que trata sobre a família, Amoris Laetitia. E ali ele tem um capítulo sobre a espiritualidade na família, que depois desdobrou-se num livreto sobre espiritualidade na família. Então nós encontramos, além do magistério, livretos que vão desdobrando a visão do Papa. Acho que o tema do pecado também é muito caro para o Papa, né? Eu lembro de ter até lido um livro, Corrupção e Pecado, algo assim, né? O senhor pode dizer um pouco melhor? Qual seria, então, assim, também algo para ser lido a respeito de confissão, de moral, com relação ao Papa? O livro que foi citado pelo Rafael é muito interessante, é anterior ao pontificado de Francisco, mas é de Francisco no sentido de que é o pensamento dele enquanto cardeal, é óbvio que ele traz essa bagagem consigo para o seu pontificado. Mas nesse sentido de moral, mais especificamente da reflexão sobre o pecado e a graça, sugiro para vocês tudo quanto o Papa escreveu durante o ano da misericórdia. Ali também foram produzidos alguns textos pelo Pontifício Conselho para a Cultura, onde nós encontramos recortes do Papa Francisco, onde estão explicitados como viver o ano da misericórdia. Em cada um desses livretos, nós encontramos a prática da misericórdia, como, por exemplo, a visita a um enfermo. Então, esta é uma obra de caridade. E, por outro lado, se a gente entende o que é a graça, a visita, o que seria a desgraça ou o pecado? Por exemplo, a indiferença a um enfermo. Ignorar que na minha comunidade existam pessoas que talvez estejam acamadas e que não são mais visitadas. Então é interessante entendermos a dimensão muito prática do Papa Francisco no que diz respeito a pecado e graça. Legal, padre. Para mim está sendo uma descoberta esse bloco, porque também gosto de estudar sobre o Papa Francisco, mas nem sempre a gente sabe aonde achar as coisas, né? Eu mesmo, quando fiquei curioso, estudei esse livro aqui, A Teologia do Povo, Raízes Teológicas do Papa Francisco. Quero mostrar aqui para vocês esse livro. Ele é um livro escrito pelo teólogo, que é amigo do Papa, né, o Scanoni. E diante desse teólogo também o senhor poderia indicar algum livro? Acho que aqui já é uma coisa mais densa, né? Mais pesada um pouco. O senhor poderia indicar alguns caminhos diante dos teólogos do Papa? Isso. Com relação a essa bibliografia, nós já não encontramos dentro daquilo que são as nossas produções do Brasil. Mas a gente pode encontrar sobre o Scanoni em espanhol alguns comentários dentro de um livro-entrevista do Borghese, que é um livro-entrevista onde ele vai escrever sobre uma biografia intelectual do Papa Francisco. Então ele vai mostrar quais são os fundamentos no que diz respeito à tradição jesuítica, quais são os fundamentos no que diz respeito a essa tradição latino-americana, quais são os fundamentos no que diz respeito ao magistério atual.
Então a gente consegue, dentro dessa obra, uma biografia intelectual do Borghese, encontrar elementos que vão nos indicar caminhos para chegar às obras, aquilo que há de mais denso. Então, repito, do Scanone nós não encontramos em português, mas por esse caminho desta obra do Borghese, nós conseguimos chegar às obras no original em espanhol. Muito bom, padre, muito bom. Agora sim, né, mas pessoalmente, qual seria o livro que o senhor mais gosta do Papa Francisco, né? Sim, com certeza, de todo o conjunto de Francisco, Evangelii Gaudium. Cada vez que eu retorno a esta obra, eu me deparo com novidades. Então é muito interessante que 10 anos depois, e já tendo lido e relido muitas vezes, quando eu vou a este texto, eu encontro ainda elementos que exigem de mim conversão, enquanto cristão, enquanto padre. Quando eu encontro ali algumas expressões de Francisco que são muito concretas, como por exemplo, não é possível ser um cristão com cara de vinagre. E eu trago isso para a vida e penso assim, é mais um dia que está começando e vamos à luta. E para nós que somos família Canção Nova em sentido amplo, a gente lembra do Monsenhor Jonas, que dizia que o nosso sorriso é para o outro, né? Isso, o problema é meu, mas o sorriso é do meu irmão. É isso aí. Então, com isso, a gente consegue trazer ainda mais pertinho da gente aquilo que é o contributo do Papa Francisco, que diz respeito a mim, ao Rafael, aos amigos da comunidade Canção Nova, esta grande família que somos nós. Com certeza, ler o Papa é motivo de conversão. Eu, Rafael Vitor, estudante de teologia, juntamente aqui com o padre Luiz Gustavo, especialista no Papa Francisco, nós queremos agradecer o pontificado do Papa e também aprender um pouco mais. Agradecer 10 anos desse pontificado e cada vez mais enamorado por essa teologia do povo, por esse magistério. Então, para encerrar todo esse nosso trabalho, né, padre, de uma sequência de blocos, de temas, quero pedir que o senhor nos dê a bênção, então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.